tema da mensagem dessa noite aqui é aprenda a resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Irmãos, na minha opinião, tá? Eu acredito que essa mensagem hoje vai ser uma das mensagens assim mais preciosas para a nossa vida. Então eu quero estimular você nessa hora. Se você trouxe papel, caneta, anota. São pontos importantes assim para a tua vida. Se você colocar cada um desses pontos, sabe, em prática, você vai ver que Deus, o que Ele vai fazer na tua vida, te ensinando a resolver conflitos, restaurar relacionamentos. Você sabe que uma das coisas assim muito difícil são os relacionamentos, né? A coisa mais difícil de ser trabalhada, né? Principalmente dentro de casa, com amigos, né? Conflito acontece. E muitas vezes quando acontece um conflito, às vezes precisa ser restaurado, não é verdade? Eu quero, se você está com a tua Bíblia aí, eu quero pedir para você abrir em Filipenses capítulo 2, o verso 1 ao 4, ou você vai poder acompanhar aqui, ó, no nosso monitor, a Bíblia, a versão que nós vamos utilizar aqui para esse texto aqui, a Bíblia é a mensagem. Talvez vai estar muito diferente da sua, porém, essa Bíblia mensagem eu achei bacana para a gente utilizar hoje, tá bem? Todo mundo achou aí? Amém? Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Fala assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês, se está numa comunidade, e essa palavra comunidade que você está vendo aqui é koinonia, tá bem? Essa palavra comunidade, ela significa no original, no grego, koinonia. Se está numa comunidade do Espírito, significa algo para vocês. Se você tem um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor. Concordem um com o outro. Amem um ao outro. Sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Põe o interesse próprio de lado e ajude os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Olha só que versão bonita assim, né? Uma das habilidades mais importantes a ser desenvolvida na nossa vida, sabe qual que é? É a arte de como resolver conflito e restaurar relacionamentos, irmãos. Essa é uma das habilidades que eu e você, nós temos que aprender a desenvolver, né? Eu tenho certeza que eu e você, a gente aprender de fato, assim, como resolver esses conflitos, como restaurar relacionamento, nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus nos ensina, não é? Que é nos relacionarmos uns com os outros. Porque a vida em comunidade, em comunhão, você pode ter certeza que vai haver muitos conflitos. Às vezes você vai fazer algo que o teu irmão não vai gostar. Às vezes ele vai fazer algo que você não vai gostar. Isso é a coisa mais natural. Mas como nós vivemos em família, assim como você tem a sua família, existe conflitos no teu lar, você tem que resolver. Porque você vai continuar convivendo com o pessoal da tua casa, não vai? E assim é o da igreja. A igreja, nós não quebramos aliança só porque aconteceu um conflito entre um irmão e o outro. Não é só porque um irmão com o outro aconteceu um conflito ali, agora eu vou sair da igreja. Então eu vou quebrar um relacionamento e agora eu vou sair da igreja. Não existe isso. Por quê? Porque nós somos uma família. Família restaura relacionamento e não mantém relacionamento quebrado, né? Uma família você pode até romper, mas nunca vai deixar de ser a tua família. Você vai ter que restaurar. Uma hora ou outra vai ter que restaurar esse relacionamento. Irmãos, o que eu vou falar hoje é algo muito bom. Se você aprender isso que eu estou falando para você, você vai viver se você não aprender o que eu vou falar hoje, o que eu acabei de falar, você vai viver uma vida toda frustrada. Porque aquele que não tem um relacionamento sadio uns com os outros, irmãos, vive frustrado. Vive frustrado, viu? Sabe por quê? Porque nós somos pessoas bem diferentes umas das outras. Se você tentar fugir dos conflitos, você nunca vai conseguir cultivar relacionamentos profundos. Aquele que foge
do conflito, que não resolve, nunca vai conseguir ter um relacionamento profundo. Viu? E outra, principalmente no casamento, né? Você casa, então são duas pessoas ali diferentes, irmãos, é incrível. Parece que os opostos se atraem, né? A lei da física realmente é verdadeira, né? Você pode ver, uma pessoa que é mais paciente casa com uma pessoa menos paciente, é bem assim, é desse jeitinho, né? Um que é mais tranquilo casa com um pouquinho que é mais agitado, é sempre assim, para balancear. Então, e você acha que não vai haver conflito no meio desse caminho? Nós vivemos isso. E aquele que tem a habilidade, que sabe desenvolver essa arte de resolver esses conflitos, irmãos, vai viver uma vida de sucesso. Porque escuta bem o que eu vou te falar essa noite. Você só vai conseguir viver o melhor de Deus para a tua vida, em todas as áreas dela, ministério, se você conseguir ter essa habilidade. Tá? E você vai aprender a desenvolver essa habilidade aqui na nossa igreja em nome de Jesus. Viu? Em nome de Jesus. Olha só, é um princípio super importante desenvolver essa arte, principalmente em conflitos no casamento, com o filho, não é? No trabalho, na célula. Na célula é incrível, irmãos, como isso acontece. Ao mesmo tempo que está aquele ambiente tão contente, alegre, daqui a pouco tem um saindo faísca ali com o outro. Você nem sabe, de repente está saindo aquela faísquinha ali. Isso é até natural acontecer. E o líder de célula, o discipulador, o pastor, você vai aprender a resolver cada um desses conflitos, viu? Porque Deus vai derramar sobre a tua vida essa unção. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje com a mente e o coração aberto para essa mensagem, viu? E eu tenho certeza que você vai dar grandes frutos nessa área em nome de Jesus. Agora, sabe qual que é o problema? Em geral, ninguém, escuta bem, ninguém te ensinou a resolver conflitos. Não é? Nem os seus pais, às vezes, ensinou você, olha, existe alguma faculdade com essa matéria, né? Resolver conflitos, né? Restaurar relacionamentos, porque em qualquer lugar, trabalho, na própria escola, onde você estiver, você vai acontecer uma situação como essa, nós vamos precisar colocar em prática. Mas ninguém passou por essa matéria na escola. Por isso que existem tantas pessoas aí que vivem, sabe, brigada com o outro, não restaura mesmo. Se brigou, deixa para lá e vamos para a próxima, né? Esquece o amigo, o vizinho, o colega de trabalho, alguém da família, deixa de lado. Mas não, em nome de Jesus, nós vamos ser um povo diferente, um povo que sabe lidar com esse tipo de situação, um povo que tem a graça de Deus para restaurar relacionamento, para lidar, a resolver, a aprender a lidar com os conflitos, em nome de Jesus. Amém? Você não tem, esses cursos não existem, mas olha só, um dos maiores segredos para a verdadeira felicidade na sua vida, é isso que eu estou falando, é o tema da mensagem dessa noite. Aprenda a resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Esse é um dos maiores segredos de sucesso para a tua vida. E é muito engraçado, né? Quem é empresário, quem tem um comércio, quem tem qualquer coisa. Você que lidera, você que está à frente, se você não aprender a lidar com funcionários, se você não saber como conquistar, você cria um clima difícil, você não consegue muitas vezes ter um clima legal assim na empresa. Isso não é verdade isso? Então qualquer comércio, qualquer empresa, até no seu trabalho, se você não se relacionar bem uns com os outros, fica complicado, não é verdade? Isso não é uma realidade mesmo para a nossa vida? Agora, se você deseja, quem é que deseja ter um relacionamento profundo com Deus aqui? Quem deseja? Sabe, ao ponto de você ouvir Deus falar com você, ao ponto de você ter uma decisão para tomar, e o Espírito Santo vem e ele fala para você, olha, faça desse jeito. Aí você não precisa quebrar a cabeça, você não precisa perder tempo, né? Isso é precioso. Quem que não quer? Eu quero. Eu sei que você deseja também, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não aprender a se relacionar uns com os outros, você nunca vai aprender a se relacionar com Deus. Você nunca vai ouvir Deus da maneira como precisa.
Sabe por quê? Porque o vertical gera o horizontal. O vertical, o relacionamento meu com Deus, ele gera o meu relacionamento uns com os outros. Então o vertical, ele gera o horizontal. E da mesma forma, né, se eu não aprender a lidar aqui no horizontal, né, com as pessoas, o meu relacionamento com Deus é quebrado. E eu vou mostrar para vocês nessa noite aqui como isso é uma verdade. Mas olha só, você está de parabéns, viu? Você, cada um de vocês aqui, né? Vocês mesmos estão de parabéns, porque você está no lugar certo para aprender a palavra de Deus, para você aprender a colocar esses princípios em prática. Irmãos, eu falo assim com muita honra. Sabe, nós estamos debaixo de uma liderança tão abençoada, sabe, que vive essa verdade, aprendendo a resolver conflito. Nós vivemos isso. Você, quando começa o discipulado, a discipular, você vê que essa é uma necessidade, aprender a resolver conflito. Né? Deixa eu contar algo para vocês, só abrir um parênteses aqui. Ontem, a nossa igreja lá em Fortaleza, né, eu recebi foto dos nossos pastores lá. Ontem, dia 27 de junho, eles batizaram, num só dia, 946 pessoas, irmãos. Num dia só. Nós fomos lá em novembro, dezembro, e teve um batismo lá. Foram 400 pessoas que foram batizadas. De dezembro para cá, 6 meses, a igreja aumentou em 1.000 pessoas quase. É gente, né? 1.000 pessoas, você fala, puxa vida, né? 1.000 pessoas em 6 meses. É algo surpreendente, não é? 6 meses nós estamos falando. Em níveis de igrejas grandes no Brasil, só o tanto que entrou como membro em 6 meses na Igreja da Paz lá, é uma igreja grande em qualquer lugar do Brasil, não é verdade? É considerado uma igreja grande. Irmãos, mas isso só se dá porque nós, como igreja, eu sei que existem muitas igrejas ao redor do Brasil, do mundo, em Rio Claro, que tem essa graça, mas Deus tem colocado sobre nós algo específico, né? Nós temos aprendido a lidar em amor, nós estamos aprendendo a desenvolver uma vida de amor mesmo, né? E não de palavras, porque a igreja, ela tem o costume de pregar amor, de falar muito sobre amor e viver pouco amor. Né? E a partir do momento que você entra aqui, você percebe que isso é genuíno, é verdadeiro entre os irmãos aqui na igreja, não é verdade? Né? Mas essa é algo que Deus tem colocado sobre nós, mas nós estamos assim crescendo nisso aí. Nós temos muito que aprender, mas graças a Deus por isso. Então, você está de parabéns, porque Deus te colocou em algo, em um lugar precioso para aprender esses princípios da palavra de Deus, tá bem? Olha só, daqui a pouco eu vou estar compartilhando com você 8 passos para aprender a resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Então, volto a dizer, se você está com um caderninho aí, não deixa de anotar. Se você quiser até anotar no celular, se você quiser pegar, tem papel no fundo, pega a caneta lá com alguém, mas anote. Eu vou tentar gravar, essa mensagem está sendo gravada, eu vou postar ela nos grupos, no Face, para você depois estar ouvindo na tua casa, tá bem? Para você poder também ter esse material aí com você, tá? Porque pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, você vai precisar colocar, se você quer ter relacionamentos sadios, restaurados, você vai ter que colocar esses princípios que eu vou falar hoje à noite para você em prática, viu? Se você deseja ter um grande sucesso em todas as áreas da tua vida, você deseja isso? Quem é que deseja ser um grande sucesso? Amém? Na verdade, você já é um grande sucesso, para a honra e glória do Senhor, viu? Olha só, essas verdades são extremamente essenciais para praticar a verdadeira koinonia. Nós estamos falando bastante aqui sobre comunhão, sobre koinonia, que koinonia é estar um com o outro. Então, o que eu vou falar hoje, você vai ver que logo, você vai precisar colocar em prática. Isso se você já não tiver que colocar já em prática. Viu? Isso se você já não tiver. Agora, muitos acham que o segredo de resolver conflitos, sabe qual que é? Evitar ou apaziguar, colocar panos quentes. Isso é uma grande mentira do diabo, tá? Isso é uma grande mentira, tá? Isso é fuga. Fugir de resolver conflito. Talvez você fale assim, não vou, acho melhor não resolver agora não, porque se eu for resolver,
se eu for conversar, vai causar mais briga ainda, sabe? Isso aí vai piorar. Então é melhor não fazer, não. Então, vamos evitar, né? Vamos evitar e tal. Eu vou fugir. Então, se o meu irmão está vindo ali, eu vou pelo outro lado. Se ele aparecer na rua, eu dou a volta. Não, isso aí não vai resolver. Você só está evitando, né? Jogar pano quente em cima também não vai resolver. Você tem que ir atrás e resolver. Eu sei que você, presta atenção aqui essa noite, eu sei que você deseja, sabe, obedecer a Deus em tudo. Não é porque eu estou falando não, mas é porque você deseja, você ama a Deus de todo o teu coração. Você quer praticar a palavra de Deus na tua vida para você ter grande sucesso. Então tenho certeza que você, ao invés de ficar fugindo do problema, da situação, talvez você dê uma mancada. Talvez alguém dê uma mancada com você. Talvez os dois erraram. Mas nós temos que aprender a sermos humildes diante de Deus. Falar, Deus, eu vou seguir o que a tua palavra está dizendo. Você está falando para me fazer isso, eu vou fazer sim. Porque eu quero, eu desejo, eu amo o Senhor, eu desejo agradar o teu coração, Deus. Acima de todas as coisas. Né? Não só porque eu tenho que resolver, mas porque eu amo o Senhor e eu desejo fazer a sua vontade, Deus. Amém? Quando nós fugimos do problema, nós não estamos resolvendo conflito nenhum, tá bem? Nós só estamos adiando o problema. Uma hora ou outra, o problema, o conflito vai ter que ser resolvido. Eu tenho aprendido isso. Essa palavra é para mim essa noite também, viu, irmãos? Sabe? Empurrar com a barriga. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui, chamava assim, empurrar com a barriga jamais. Sabe por quê? Porque você está só adiando o problema. Você está empurrando ele, mas lá na frente, ele vai bater na tua porta. Cheguei. Vamos resolver o assunto aí agora? Não é? Não é verdade isso que eu estou falando? Uma hora, aquilo que você está deixando, empurrando, fugindo, uma hora vai bater na tua porta. E uma hora vai falar, olha, chegou o momento, agora não dá mais para você fugir não. Você vai ter que resolver. E é hoje. E é hoje. Você podia ter resolvido lá atrás. Sabe, sem dor de cabeça, sem constrangimento, sem humilhação. Mas não. Você preferiu levar adiante. Então, se nós fizermos isso, irmãos, escuta bem. Lá na frente nós vamos ter que resolver. Agora, o que é melhor? Resolver logo, que acontece o problema, se humilhar, resolver, ou perder, assim, o relacionamento uns com os outros, perder a amizade, perder o relacionamento com a esposa, com o filho. O que é melhor? Resolver ou empurrar com a barriga? O que vocês acham? Resolver. E logo. O conflito, às vezes a gente acha, né? Ah, não, o conflito vence. É melhor não ter conflito. Vamos tentar viver em paz. Impossível isso, irmãos. Ninguém consegue viver sem ter conflito. De um lado ou de outro, alguém está cedendo. Alguém está sofrendo. Né? E se a gente adiar o problema, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai crescer. Esse problema que você um dia adiou, que talvez você está adiando, ele vai crescer. Viu? E de um bebezinho pode se tornar um adulto gordão, né? Que daí um velho ranzinza e você vai ter que resolver, viu? Vai ter que engolir e vai ter que descer sem água ainda, descer goela abaixo, né? No seco, tá? Talvez alguém diga assim: eu sempre fico cedendo, eu nunca expresso minha opinião. Isso também não é resolver conflito, tá? Isso não é solução. Isso é codependência e também demonstra um relacionamento doentio. Aquele que só fica cedendo, né? Principalmente relacionamento marido e mulher. O conflito, irmãos, eu achava que era ruim o conflito, mas eu tenho aprendido com a minha liderança que não é ruim. É algo até bom, né? Onde os dois podem se expressar, mas tem que se expressar da maneira correta, sabe? Os dois têm que se humilhar bastante, os dois têm que, sabe, ceder bastante, e assim nós vamos viver em paz. Então o conflito, ele é bom, mas ficar só cedendo também não é bom, viu? Talvez você fale, não, eu sou mais humilde, eu vou ficar cedendo. Isso é doentio,
Tá bem? Não é sadio. Não fique cedendo só não. Mas converse numa boa. Né? Não fica só falando assim, não, vamos fazer a tua vontade. A tua vontade vai ser feita. Não, você também tem a sua. Entre num acordo, conversem bastante. Relacionamento sadio é isso. É entrar num acordo. Onde ambas as partes, né, se sintam bem. Onde ambas as partes podem ter relacionamentos sadios. Onde amanhã nós podemos olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa esposa, marido, filho, da mesma forma. Amém? Não com olhar envergonhado, não triste, não bravo, não irado, mas com olhar de amor. Porque nós somos cristãos, e por sermos cristãos, sabe o que significa a palavra cristão? Você sabe o que significa? Cristãos, sabe por que na Bíblia existe essa expressão cristãos? Você já parou para pensar? Significa pequenos cristos. Os cristãos, eles eram reconhecidos lá no começo da igreja como pequenos cristos. Sabe por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Eles eram parecidos, então eles eram chamados pequenos cristos, porque parecia o próprio Jesus nas atitudes ali uns com os outros. Uns se humilhando, amando, lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. Então você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Né? Porque Jesus, ele está na tua essência, ele está no teu DNA. Amém? E você pode sim resolver conflitos. Talvez você estava até agora pensando, falando, mas eu só cedo, eu não sei resolver, eu prefiro evitar qualquer conflito porque eu não vou saber falar. Eu quero dizer para você essa noite, que Deus te fez uma pessoa que vai saber sim resolver conflitos, que vai saber sim restaurar relacionamentos e vai ter sim uma vida de muito sucesso e muita alegria, em nome de Jesus Cristo. Antes de entrar nos oito passos, eu quero dizer o seguinte para você: quando os conflitos não são resolvidos, isso prejudica a sua vida mais do que você pode imaginar. Você está caminhando aí? Eu acho que um pouquinho mais para frente aí. Eu acho que deve ter o que eu estou falando aí. Quando os conflitos não são resolvidos, isso prejudica a sua vida mais do que você pode imaginar. 3 coisas nocivas acontecem, irmãos. 3 coisas. Primeiro delas, quando os conflitos não são resolvidos, tá bem? Primeira coisa nociva que acontece: o seu relacionamento com Deus é quebrado. Primeira coisa. Se você não aprender a resolver esses conflitos, primeira coisa que vai acontecer, o seu relacionamento com Deus é quebrado. Você está entendendo? Isso é muito sério, que eu estou dizendo para você nessa noite. Se você não resolver os seus conflitos, você não vai conseguir se relacionar com Deus. Olha só o que diz aí, 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Como que nós podemos dizer que nós amamos Deus se nós não amamos o nosso irmão? Se nós não resolvemos, se nós não temos a humildade, se nós não temos a nobreza de resolver os nossos conflitos uns com os outros? A palavra de Deus que está dizendo. Você está entendendo? Não sou eu que estou dizendo não, irmãos. Nós temos sim. Se você tem qualquer coisa com o teu irmão, aprenda. Fala, Deus, eu quero resolver rapidamente, em nome de Jesus. Né? Porque eu quero que o meu relacionamento com o Senhor seja restaurado. Viu? Se o teu relacionamento, você perceber que você ora, fala com Deus, parece que a tua oração não está passando do teto. Você já teve essa sensação? Eu já tive. Inclusive essa semana ainda. Gente, sem brincadeira. Eu com a minha esposa, essa semana nós tivemos uma discussãozinha, né, Paulo? Deixa eu contar algo aqui para vocês, irmãos. Vocês sabem que eu vou ser papai, né? Todo mundo sabe aqui, né? Então tá bem. Você sabe que a mulher, nesses primeiros dias, né, o hormônio fica... Não é? Acontece isso. E nós discutimos, assim como qualquer casal discute, né? E eu entendi que ela não estava no normal dela, né? Eu não reconheci a minha esposa essa semana. Mas ela está bem agora, né?
Ela voltou normal. Mas é muito engraçado, né? Como que esse negócio de hormônio mexe com a mulher, gente? Coisa de doido, né? Não é à toa que sai morte. Chamando os Beck de bacia, irmãos, né? Não é nada, o celular ele mudou, né? O escrito lá. Mas é sério. E você sabe que a gente não tinha restaurado o nosso relacionamento, porque eu achei melhor. Falei, não, né? Eu não vou resolver agora, porque vai que eu chego lá e eu não saio vivo, né? É brincadeira. Não, mas você sabe que eu fui orar e eu escutei Deus falando comigo assim. Falou, a tua oração não vai ser respondida enquanto você não restaurar o teu relacionamento com a tua esposa. Minha perna tremeu, meu coração disparou, gente. Eu estava na cama, acordando, e normalmente eu sempre vou orar, vou falar com Deus, né? Na hora que eu acordo assim, é a primeira coisa que eu faço. Eu ouvi essa voz assim e falei, Jesus, como é sério isso. Ao ponto de Deus falar para você, a tua oração não vai ser respondida enquanto você não restaurar o teu relacionamento com a tua esposa. Deus está falando aí com você? Então, sabe o que significa? Não adianta pedir, não adianta orar, não adianta se quebrantar, chorar, sabe, fazer, sabe, cara de bom mocinho, boa mocinha para Deus. Enquanto não restaurar relacionamento, Deus não vai ouvir a tua oração. A palavra de Deus é que está nos ensinando nessa noite. Mas eu quero dizer que você é uma pessoa quebrantada, você não é uma pessoa orgulhosa, não. Sabe, Deus te fez uma pessoa totalmente quebrantada. E você, se você tiver qualquer conflito, às vezes você está aqui, né? O pastor está falando, é comigo, eu acho que ele está falando comigo, eu acho que ele sabe alguma coisa, eu não sei nada não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo, despreocupado, não sei nada. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo. Né? Eu tenho certeza que Ele vai falar com você essa noite. Sabe por quê? Porque nós não somos pessoas que não se vegam, nós não somos pessoas que não se quebrantam, nós não somos pessoas que não nos humilhamos uns aos outros, mesmo se nós estivermos na nossa razão. Nós somos, mesmo na nossa razão, a gente se humilha, se quebranta, vai atrás. Né? Porque nós queremos ser verdadeiros cristãos, pequenos cristos, não é? Amém? Então a primeira delas é o nosso relacionamento. A primeira coisa nociva que acontece é o relacionamento com Deus é quebrado. Segunda coisa nociva que acontece, as suas orações são impedidas de serem respondidas. Abra aí comigo em 1 Pedro 3,7. Ou acompanhe aqui. Do mesmo modo, olha só o que eu acabei de falar para vocês, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas o quê? Interrompidas o quê? As nossas orações. Então, em outras palavras, se você não estiver vivendo muito bem com a tua esposa, né, isso serve para o marido também, viu? Né, esposa com o marido, mesma coisa. Se um estiver sempre honrando muito um outro, amando, demonstrando carinho, cuidado, não adianta orar que não vai ser ouvido as orações. É sério. Né? Deus nos ensinando essa noite. Terceira coisa nociva, a sua vida perde a alegria autêntica que Deus quer tanto lhe dar. Vou repetir, sua vida perde a alegria autêntica que Deus quer tanto lhe dar. Você já viu gente rica? Tem muito dinheiro, mas vive em depressão? Tem muito dinheiro, mas está se suicidando? Tem muito dinheiro e está se drogando? Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver relacionamento saudável uns com os outros, você nunca vai ter a alegria autêntica que Deus quer dar. Viu? Nunca vai ter. Então não é dinheiro, é saber resolver conflitos, saber restaurar relacionamentos. É isso que traz grande alegria, né? A alegria de Deus para a nossa vida. Agora, eu quero falar aí com vocês os 8 passos para resolver conflitos e restaurar relacionamento. Primeiro, seja o primeiro a procurar a resolução do conflito. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Está aqui, né? É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto,
prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente e procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer o seu culto a Deus. Irmãos, se você aí está lembrando que você tem alguma coisa contra o teu irmão, saia imediatamente. Irmão, não vamos levantar agora não, tá bem? Porque se você levantar, todo mundo vai saber que você tem alguma coisa contra o teu irmão aí, né? Mas olha só, Deus está dizendo aqui que mais importante, em nível de prioridade, é o teu relacionamento uns com os outros do que a própria oferta. Deus está dizendo, não adianta você trazer a sua oferta para mim se você não primeiro restaurar o teu relacionamento uns com os outros, com o teu amigo, com a tua esposa. Uau! Isso é para mexer comigo e com você. Mais rapidinho, vamos correr. Falar, Deus, eu quero restaurar, me perdoa. Saindo do culto aqui, eu vou ligar para o meu irmão, eu vou ligar para minha esposa, para o meu pai, filho. Não quero saber. Eu vou resolver. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver. Antes de fazer qualquer coisa para Deus. Você quer trabalhar para Deus? Você quer fazer algo para Deus? Aprenda a resolver os seus conflitos uns com os outros. Tá? Saia imediatamente, é prioridade. Sair imediatamente significa que é uma prioridade antes da oferta, antes do teu dízimo, antes de você levar algo para Deus. Deus está falando, restaura o teu relacionamento, senão comigo não tem conversa. Né? Se você não aprender a conviver com os teus irmãos, nem adianta vir falar comigo que não vai ter conversa. Primeiro é com os teus irmãos, aí resolve, aí depois você vem ofertar para mim, vem falar comigo, que daí eu vou fazer algo por você. Tá? Não fica procrastinando, quer dizer, deixando a coisa aí, não fica, sabe, enrolando, resolva rapidamente. Né? O que eu falei aqui? Seja o primeiro. Se você acha que você não está errado, que é o teu irmão, vai lá, se humilha. Seja o primeiro. Sabe? Nós temos que combinar uma coisa assim. Eu e você. Aquele que for mais espiritual é aquele que vai e primeiro se humilhar e pedir perdão. Vamos combinar isso aqui na igreja? Amém? Né? Nos relacionamentos, aquele que é mais espiritual é o que vai correr primeiro, vai se humilhar, vai pedir perdão, mesmo que não tenha feito nada. Vamos combinar assim? Amém, igreja? Amém? Então nós vamos fazer isso dentro da nossa casa, na cela, no discipulado, com os nossos discípulos, aonde nós estivermos, na igreja, nós vamos ser os primeiros. Amém? Aquele que é mais espiritual é o que vai ser, que vai resolver primeiro. Tá bem? Olha para o seu vizinho e fala, eu sou mais espiritual. Eu vou resolver primeiro. Fala para ele aí. Amém. Olha só, se você entristecer o teu irmão, a responsabilidade é de quem consertar? Sua. Muito bem, nossa. Se foi você que ficou triste ou ofendido, a responsabilidade é de quem? Nossa também. Tá bem? Sempre é responsabilidade nossa de resolver. Mesmo se eu errei ou se ele errou. Amém? Quem é mais espiritual vai ser o primeiro a resolver. Nós estamos combinando algo aqui essa noite, diante de Deus. Amém? Diante do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas tão espirituais, tão parecidas com Jesus, que nós vamos ser os primeiros a querer resolver. Amém? Irmãos, eu estou até vendo essa igreja aqui. Vai ser um monte de formiguinha, né? No torrão de açúcar ali. Sabe aquela coisa gostosa, né? Todo mundo querendo resolver primeiro. Amém? Vai ser um clima cada vez mais gostoso. Essa igreja é tão abençoada. Você é tão abençoado. Sabe por quê? Porque você está cheio de Jesus na tua vida. Tem gente que tenta, olha que engraçado isso. Tem gente que tenta evitar conflito através da fuga. Essa é a síndrome do gambá. Tem cristão gambá e tem cristão tartaruga, tá bem? Todos os dois estão errados. Tanto o cristão gambá, como o cristão tartaruga. Eu vou explicar para vocês o que significa cada um aqui, tá? O gambá, o crente gambá, quando ele fica chateado ou frustrado, ele vai logo liberando o seu fedor.
Quer dizer, não é um fedor de cheiro não, né? Se ele ficou frustrado com o irmão, ele vai chegar em você, toda a igreja vai saber que aquele irmão fez algo para você, esse é o crente gambá. Todo mundo ficou sabendo, menos o irmão que estava triste com você, menos aquele que tinha um problema, esse é o crente gambá, tá? Você não é um crente gambá aqui não, tá bem? E tem o cristão tartaruga. Ele já se encolhe no casco dele ali e ele tenta fugir do problema. Né? Um espalha para todo mundo, o outro já se esconde. Né? Ninguém sabe, ele fica sofrendo e fica 20 anos dentro da igreja ali brigado com o irmão. Né? O irmão nem sabe, tá ali, chega, e aí, como é que tá? Pá, né? E ninguém sabe. E o outro ali tá bravo. Né? Faz 20 anos que os dois estão bravos e ninguém sabe. É só ele ali, só o crente tartaruga. Ô irmão, que negócio é esse aí? Você vai prender a gente aqui, é isso que eu estou entendendo? Então tá bom. Agora, todo casamento tem o cônjuge gambá e tem o cônjuge tartaruga, viu? Todo relacionamento tem, não é verdade? Né? Não, vocês sabem quem que é. Quem que é você? Você é o gambá ou tartaruga? É? Talvez seja um pouquinho dos dois, depende da situação, mas todo relacionamento tem o cônjuge gambá e tem o cônjuge tartaruga sim. Sabe por quê? Porque os opostos, eles se atraem. O gambá, ele sempre casa com a tartaruga, viu? Olha só, os conflitos nos relacionamentos que nunca eles vão ser resolvidos automaticamente, tá? Conflito, ele não se resolve automaticamente. Conflito, ele nunca vai se resolver sozinho. Ele vai precisar de alguém que vai se humilhar, quebrantar, e precisa que você seja o primeiro. Você já ouviu aquela expressão, o tempo cura todas as coisas? Você já ouviu essa expressão? E eu achava isso também, viu? Falava, se eu não ficar tocando no assunto, se eu, deixar o tempo vai resolver. Agora, o tempo não resolve nada. Você já viu? A pessoa descobriu que está com câncer, né? Então ela fala, vamos esperar o tempo passar que eu vou ser curada do câncer. Você já viu isso acontecer? Isso acontece? O tempo cura o câncer? Não cura, né? A pessoa levou um tiro e ela está sangrando. Se ela não correr para o hospital, você acha que ela vai curar? O tempo vai curar ela? Não. Aquilo vai inflamar e ela vai morrer. Né? Se ficar aquela hemorragia ali, a pessoa vai morrer. Então precisa do quê? Resolver. Rapidamente, tem que ser rápido ainda. Não pode demorar. Quanto mais demora, pior fica. Né? Agora, se o tempo curasse todas as coisas, a gente não precisava nem entrar, né, na consulta do médico, era só esperar na recepção, né? Vamos ficar esperando na recepção, você está ali morrendo de dor, né? Mas como o tempo cura todas as coisas, vamos ficar, né, na cadeira aqui do médico, aqui na recepção, e vamos ficar aguardando com dor ali. O tempo vai curar, o tempo vai curar, o tempo vai curar. Não cura. Se você não entrar no ambulatório ali, não vai resolver, não vai ser curado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O conflito, ele não vai ser, não é automaticamente que vai ser resolvido, não. Alguém vai ter que se movimentar na direção disso aí. E com a atitude correta ainda. Viu? Quanto mais nós ficamos adiando o problema fica pior. Quanto mais adiamos, ele fica pior. A única forma de resolver um conflito é encarar de frente. Né? Você é um homem e uma mulher corajosa, viu? Você vai enfrentar de frente seus problemas aqui para frente, em nome de Jesus. Alguém que vai bater de frente, não, vamos resolver logo isso aí, porque eu não quero ficar com nada com ninguém. Eu quero resolver com todo mundo. Quer seja irmão, irmã, quer seja filho, filha, pai, mãe, tio, tia, vizinho, colega do trabalho, liderado na célula, discipulador, independente de quem seja. Nós vamos ser os primeiros a procurar o conserto, em nome de Jesus. Segundo segredo aí, tá bem? Que eu quero falar com você. Tome posse do amor que você já tem e do amor que você já é. E faça a escolha de perdoar.
e pedir perdão. Talvez você pensa, fala, puxa, eu não tenho tanto amor no meu coração. É tão difícil assim resolver esse conflito, perdoar e ser perdoado, sabe, pedir perdão. É difícil porque eu não tenho amor no meu coração. Você já parou? Você já disse isso, talvez? Você está pensando nisso, talvez? Eu quero dizer algo para você. Olha só o que a palavra de Deus diz a respeito disso. 2 Timóteo 1,7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você, a partir do momento que você aceita, recebe Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, Ele está dizendo aqui que você tem um espírito de poder, de amor sobre você. Você já tem. Amém? Você tem amor sim. Você vai conseguir resolver aquele conflito. Você vai conseguir solucionar. Você vai restaurar relacionamentos sim. Porque você tem o amor de Jesus na tua vida. Olha o que diz aí 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia em nenhum momento ela fala Deus tem amor. Você já viu alguma expressão assim falando? Né? Deus, Ele tem amor. Você já ouviu isso na Bíblia? Alguém já ouviu aqui? Algum lugar da Bíblia dizendo Deus tem amor? Não. A Bíblia diz, quando fala sobre Deus, fala Deus é amor. A essência de Deus, o DNA de Deus, a formação de Deus se baseia no amor. Deus é amor. Você só ama a Deus. Você só conhece a Deus se você tiver amor no teu coração. Você tem, viu? Olha só o que diz aí, 1 Coríntios 6,17. Isso é interessantíssimo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus é o quê? Que eu disse? Amor. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Deus é amor, você é o quê? Amor. Você tem amor. Você está entendendo? Você tem amor para resolver qualquer situação. Isso está sobre você. Isso é um dom que existe sobre a tua vida. É uma unção liberada para você restaurar qualquer relacionamento, resolver qualquer conflito. Mesmo aquele que você pensa, não, esse não dá para resolver. Eu te garanto que se for regado de muito amor, você vai restaurar qualquer conflito e qualquer relacionamento. Eu te garanto isso. Se você colocar isso em prática, você vai restaurar qualquer relacionamento. Qualquer um. Amém? Como eu até contei meu exemplo, né? Assim, com vocês, né? Com relação a Paula. Hoje nós estamos super bem, né, amor? Né? Hoje muito amor, né? Nós estamos assim, eu acordei de manhã, eu acordei bem cedo, eu estava ali falando com Deus, escutando a mensagem, daqui a pouco eu olho assim a Paula, né? Bem cedinho assim. Ela falou, amor, você pode pegar bolacha, água e sal para mim, porque eu não estou conseguindo nem comer pão. Eu falei, tá bom, né? Falei, você aguarda 7 minutinhos que está acabando aqui, eu já vou. Aí ela voltou para a cama, né? Aí eu fui lá, falei, amor, vamos sair comigo, vamos, eu vou buscar, mas vamos junto comigo, vamos sair nós dois juntos. Então nós já saímos logo cedinho, né? Juntinho, então estamos super bem, né? Mas por quê? Nós temos que ser os primeiros. Você quer viver bem? Seja o primeiro a restaurar o seu relacionamento, amém? Você vai ver, irmãos, é só alegria, viu? Sabe? Você vai receber a alegria perfeita do Senhor, se você desejar ser o primeiro a resolver. E com o amor de Deus que existe na tua vida, você vai restaurar. Terceiro, peça a Deus para lhe dar sabedoria. João capítulo 1, verso 5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Talvez você pense assim, onde que é o melhor lugar para me resolver? Talvez eu estou brigado com a minha esposa, com o meu marido. Qual que vai ser o melhor lugar para resolver? Qual que vai ser o melhor horário para resolver? Tem que ser rápido, não tem? Não é como eu expliquei? Mas tem que ter sabedoria. E para você lidar com a situação, porque se você chegar de maneira assim, acusando, se você chegar e falar, eu errei, mas você é sempre desse jeito assim,
Você sempre faz isso. O que acontece com você? Se você chegar com falta de sabedoria, você não vai resolver o conflito e o problema, não. Aquilo ali vai aumentar, vai piorar. Tá entendendo, irmãos? Tá? Então, peça a Deus sabedoria. Se você é uma pessoa que fala, puxa, pastor, é que você não me conhece, eu sou um ogro, eu sou uma ogra. Hein? Eu sou, como que chama aquele ogro? O Shrek. Eu sou uma Fiona. Você não me conhece. Para falar com as pessoas, não. Peça a Deus sabedoria. A palavra de Deus está dizendo. Eu levo a palavra de Deus muito a sério, irmãos. Aqui está dizendo que peça a Deus sabedoria. Né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Então eu prefiro acreditar no que está escrito aqui. Né? Se você está dizendo que você não tem sabedoria, eu quero só falar uma coisa para você. A Bíblia está dizendo, peça a Deus, que a todos dá livremente. Quer dizer, se você pedir, Ele não vai cobrar nada em troca. Você está entendendo? Você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo para você? Se falta sabedoria para você, eu já ouvi muitas e muitas pessoas falando comigo, pastor, eu não tenho sabedoria. Na minha casa não tenho sabedoria. Para lidar com minha filha não tenho sabedoria. Para lidar com meu filho não tenho sabedoria. Com a minha esposa, na célula eu não tenho sabedoria. Então, eu tenho uma boa notícia. Se você pedir para Deus, Ele vai dar para você de graça. Você não tem que pagar nada. Viu? Amém? E Deus vai te dar sabedoria para descobrir qual que é o melhor lugar. Né? Às vezes, o melhor lugar não é na cama, né? Quando a pessoa está ali, né? Você está conversando com a pessoa e a pessoa está quase roncando ali, né? Dá umas falhadas ali. Esse não é o melhor horário para se falar. É o melhor horário? Não, porque ela nem está processando o que você está falando ali. Né? Ela nem está entendendo. Ela acha que você está falando japonês, acha que você está falando em outra língua ali. Então não adianta. Você tem que ter sabedoria para saber o melhor momento para falar. Talvez o teu marido, o melhor horário para falar com ele não é na hora do almoço, porque ele é um ogrão na hora do almoço. Né? Na hora do almoço ele é igual cachorro, né? Sabe como que é cachorro quando você vai pôr a mão no prato de ração dele na hora que ele está comendo? Ele mostra os dentes, não mostra? Tem marido mostrando os dentes aí, gente, na hora do almoço. Então você tem que descobrir o melhor momento para falar com a tua esposa, com o teu marido. Espera o melhor momento, tá bem? Depois que tomar um banho, tá relaxado, vai lá, conversa, tá? Mas não deixa a ira passar, não é? O final do dia ali, o sol sobre a tua cabeça para tentar resolver. Amém? O melhor horário, Deus vai te mostrar, pode ter certeza. 4. Comece com os seus erros e as suas falhas. Às vezes o nosso irmão errou conosco. Ele errou. Agora, eu tenho certeza, se você chegar querendo resolver o conflito, mesmo que você estiver certo, e você chegar assim e falar para ele, olha, você falhou comigo, você errou comigo, você é assim. Quando nós misturamos, sabe, quando nós generalizamos a situação com a pessoa, nós tornamos uma coisa só, a pessoa se sente ofendida. Não é verdade? Quando você generaliza, fala, você sempre age assim, toda vez é a mesma coisa. Né? Eu estou vindo aqui para a gente acertar a situação, mas toda vez é a mesma coisa. Quando você generaliza, sabe, a situação com a identidade da pessoa, ela se sente ofendida. Mas quando você chega assim para ela, você fala, olha, sabe, você é uma pessoa tão legal, mas sabe, nessa situação específica, aconteceu um problema, eu fiquei chateado com você. Sabe o que a pessoa vai falar? Mas é só nessa situação? Então me perdoa. Né, porque você não uniu, né, o caráter dela, a essência dela com o problema, você não generalizou, mas você disse, não, só naquela situação, né, você falhou comigo, ou a gente não entrou num acordo. Quando nós fazemos isso, irmão, nós restauramos relacionamento, né, nós acertamos conflitos. Seja o primeiro a se humilhar nessa situação, viu? Seja o primeiro a reconhecer o seu erro. Talvez você não fez nada, né? Você acha que você está certo, talvez você realmente tenha toda a razão. Mas chega e fala, olha, me perdoa, eu errei com você. Eu não devia ter feito assim. Eu falhei com você, me perdoa, por favor. Vamos acertar, porque olha, eu prefiro a tua amizade. Eu prefiro a gente estar junto do que eu ter falhado com você, mesmo que você não tenha errado.
tá? Seja o primeiro a querer restaurar esse relacionamento. Se humilha, mesmo que você não tenha feito nada, tá? Reconheça suas falhas. Quando nós agimos assim, irmãos, nós nos tornamos pessoas mais quebrantadas, viu? E aquele que é quebrantado e contrito, a palavra de Deus diz que ele não desprezará. Se você, Salmo 51 diz, se você é uma pessoa quebrantada diante de Deus, diante das pessoas, você tem tudo a ganhar, você não tem nada a perder. Sabe aquela coisa? Braço de ferro, irmãos, sabe quem que perde? Os dois lados perdem. Viu? No braço de ferro os dois lados perdem. Mas aquele que é mais quebrantado, aquele que se humilha mais, aquele que dá o braço a torcer, esse é o que vai ter mais sucesso na vida. Esse é o que vai mais conquistar pessoas na vida. Esse é o que vai ganhar muitas pessoas para Jesus. É o que se humilha mais. Viu? Nós temos, assim, já passaram tantos casos aqui na igreja, né, Paulo? Sim, de pessoas assim, tentando tirar braço de ferro. E a gente nunca tinha feito nada, mas a gente ia lá, se humilhava. Olha, me perdoa se eu fiz qualquer coisa e tal. E a gente faz isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, né, amor? A gente sempre faz isso. Então seja o primeiro, reconheça. Talvez não é nada, mas reconheça o mínimo. E eu te garanto que você vai ganhar aquela pessoa, ao invés de afastar. Duas causas de conflito. O primeiro delas é o egocentrismo. Né? A pessoa é daquela assim, eu quero o que eu quero, quando eu quero e na hora que eu quero. Sabe? O conflito ele acontece por causa disso, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Não é verdade? É alguém que não cedeu na situação e por isso que está existindo um conflito. Não é assim? Onde que aparece um conflito? Onde alguém não quer ceder. Não é verdade? O conflito não é assim? Alguém não quis ceder. E quando o que eu quero vai na direção contrária daquilo que você quer, isso se torna um conflito. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então o egocentrismo é a principal causa, né, do conflito. Tiago 4:1 fala assim, olha só o que diz esse versículo assim, importantíssimo esse versículo, Tiago 4:1. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Olha só. Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Não é isso mesmo? As guerras não é por isso, porque alguém não quer ceder. O governante não quer ceder. É por causa de território. Não, é meu e vai ser meu. Ah, não, é desse jeito e vai ser desse jeito. Se você não ceder, nós vamos guerrear. E conflito acontece assim. Se você não ceder, porque eu também não vou ceder. Então nós vamos brigar. O conflito ele acontece a partir daí, viu? Sabe qual que é a desculpa que muitos casamentos estão acabando? Você sabe que muitos advogados, qual que é a terminologia que os advogados usam? Que é a incompatibilidade de gênios, não é? Ah, os dois ali... Qual que é o motivo da separação? A incompatibilidade de gênios. Isso é uma grande mentira do diabo. Alguém ali não quis ceder, os dois não quiseram ceder. O casamento acontece principalmente por causa desse motivo, porque ambos não querem ceder, ou um não quer ceder. Tá bem? Agora, todo mundo, num certo sentido, é incompatível com o outro. Ninguém é igual, 100%. Nem os gêmeos é. Alguém tem aqui um irmão gêmeo? Uma irmã gêmea? Ninguém tem um gêmeo aí? Não, né? Então, mas nem os gêmeos, eles são idênticos. Pode ser na feição, mas pode ter certeza que eles são, cada um tem o seu jeitinho, não é verdade? Cada um pensa de um jeito, talvez eles tenham muita semelhança, mas cada um é de um jeito. Nós temos que aprender a conviver com pessoas diferentes, viu? Nós temos que aprender isso, nós temos que aprender com elas. Eu tenho aprendido assim com tantos irmãos aqui, né? Eu estava aqui no Tadel aprendendo com tantos irmãos, né? Eu tenho aprendido com você. Seja daquele que aprende uns com os outros, viu? Não seja autossuficiente, onde você fala, eu sei tudo, ninguém tem nada para me ensinar, não, eu sou autodidata. Não, aprenda com os outros sim, se humilhe, viu? Se humilhe sim. Isso que eu disse para vocês não é incompatibilidade não, é imaturidade. Imaturidade. Sempre é melhor e mais recompensador resolver um conflito do que dissolver um relacionamento. Olha só. Sempre é melhor e mais recompensador resolver um conflito do que dissolver um relacionamento.
Não é verdade? Né? É melhor ganhar o amigo do que ganhar a discussão, não é verdade? Hã? Não é verdade? Não é preferível manter o amigo do que ganhar a discussão? Vamos manter as amizades, né? Vamos aceitar as nossas diferenças uns com os outros. Na tua casa, pai e mãe, é bem engraçado, né? A gente sempre tem algo assim, né? Pai, mãe, filho, filhas, amigos, é sempre as pessoas que estão mais junto com a gente, não é verdade? Não é assim, bem assim que acontece, mas é mais importante a gente manter os relacionamentos saudáveis do que dissolver esses relacionamentos, eu garanto para vocês. Segunda causa do conflito, sabe qual que é? O orgulho. Provérbios 13:10 fala assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Olha só, com os que tomam conselhos. Se você está num conflito difícil de resolver e parece que não tem jeito, eu tenho um grande segredo. Uma frase que vai trazer vitória para a tua vida se você usar. Sabe qual que é? Me perdoa. Eu estava pensando só em mim mesmo. Se você usar essa frase, mesmo que você esteja certo, quando você chega para a pessoa e você fala assim, olha, me perdoa. E é de coração, não é só da boca para fora, não. Mas quando você fala, me perdoa, eu só estava pensando em mim mesmo. Eu não estava pensando em você. Eu estava pensando em mim, me perdoa. Você faz isso, você ganha a pessoa. Não é verdade? Nós temos que aprender a colocar essas coisas em prática, irmão. E nós vamos ter assim relacionamentos tão bacana, tão legal. Nós vamos ser assim, um povo muito bem com todo mundo. E é o que está acontecendo aqui na nossa igreja, sabia disso? Né? O que está acontecendo? Os irmãos da igreja aqui estão tendo a simpatia para os de fora, né? O que Atos diz, né? Nós temos gerado algo tão bacana aqui, tão verdadeiro, que nós temos gerado simpatia. As pessoas chegam aqui, ontem nós tivemos casos aqui, pessoas que não são da igreja, mas sentiram tão amadas, tão bem recebidas assim, né? E estão dizendo, olha lá, né? Tem gente balançando a cabeça, é verdade. Né? E estão gostando tanto da gente, nós estamos gerando simpatia. Né? Mas por quê? Porque nós estamos cheios de Jesus. Você está cheio de Jesus. Você é a pessoa que vai se humilhar, que vai se quebrantar mais rápido, primeiro. Você vai ser a primeira a pedir perdão. Irmãos, e eu vou falar para vocês, essa palavra tem mexido comigo, viu? Porque olha, eu tenho tanto que crescer nessas áreas ainda, eu estou falando para você, mas eu mesmo tenho que crescer, viu? Eu mesmo tenho que colocar tanta coisa em prática, mas eu tenho certeza que eu vou começar a ter tanta vitória na minha vida, porque eu vou colocar tanta coisa em prática, e você vai ver, nós vamos ter tantos testemunhos, nós vamos ganhar tanta gente para Jesus, com essas nossas atitudes, nós vamos ser um povo de muito sucesso, em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Tá? Se você chegar para tua esposa e você falar isso, falar, olha, me perdoa, eu estava pensando somente em mim mesmo, sabe o que vai acontecer? Ela vai desmaiar, porque ela nunca ouviu um negócio desse, não é verdade? Agora, depois que ela acordar do desmaio, você vai lá, com muito jeitinho fala de novo para ela, fala, amor, me perdoa, eu só estava pensando em mim mesma. Ela vai desmaiar de novo, tá bem? Pela segunda vez. Agora, quando ela acordar pela segunda vez, você vai começar a resolver o problema, tá bem? Mas resolva, se humilhe, viu? Quinto, procure sentir a dor do outro e enxergar a situação pela perspectiva dele. Né? Às vezes nós nos tornamos tão egoístas que a gente só vê o nosso lado, né? Não é? Às vezes a pessoa está passando um problema ali, falhou com você, e a gente não leva em consideração a pessoa, o que ela passa. Nós temos que aprender também com isso, sabe? Nos colocar no lugar das pessoas. Se eu quero, escuta bem, se eu quero ganhar pessoas para Deus, para Jesus, eu tenho que aprender a me colocar na situação dela e não olhar para a vida dela se espelhando em mim, sabe? Falar, poxa, eu faço assim, se ela fizer assim vai dar certo. Não é? A gente tem que mudar a nossa perspectiva, a gente tem que, como se a gente entrasse dentro da pessoa, né? Imaginar, o que ela está pensando? Por que ela está agindo assim? Por que ela falou isso? Por que ela agiu assim? A gente tem que aprender a se colocar no lugar da pessoa.
Viu? Sabe por quê? Você tem 2 ouvidos e uma boca só? Que Deus te deu um dom maravilhoso, o dom de ouvir, viu? Ouvir mais e falar menos, viu? Mulherada. Se bem que tem homem aqui que fala, viu, gente? Tá? Tem, né? Olha lá. Tem casa aqui que o do papel é invertido, aí o homem fala mais. Mas olha, Deus nos deu 2 ouvidos que é para a gente ouvir mais. Já pensou 2 bocas falando, gente? Né? Consegue imaginar isso? Não, mas Deus nos deu 2 ouvidos que é para ouvir mesmo. Olha só o que fala Filipenses 2, capítulo 2, verso 4 ao 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque esse versículo 4 aí não é levado a sério. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Engraçado, né? No casamento é bem assim, né? O padre, o pastor, ele fala assim, né? Olha, a partir de agora, você vive em favor dela e ela de você. Não é assim? Você não ouve muito isso nos casamentos? Né? Agora, você está casando com ela para fazer ela feliz. É a mesma coisa. Você está casando para fazer ele feliz. Mas na hora do vamos ver, é cada um por si, Deus por todos, né? Não é mais ou menos assim? Agora é comigo. Todo mundo vai lá e jura bonitinho. Não, eu prometo amar você, te servir. Na hora do vamos ver, cada um pensa em si. Né? Nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que aprender a cuidar do outro e não pensar só na gente. Uau! Você se torna igual a Jesus quando você focaliza nos interesses dos outros mais do que nos seus próprios interesses, né? Quando nós nos interessamos mais pela vida dos outros do que pela nossa mesmo, nós estamos tendo a mesma atitude de Jesus. Olha só. Não é isso que diz? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma. A mesma. Tem um provérbio chinês que fala assim: procure compreender antes de procurar ser compreendido. Procure compreender antes de procurar ser compreendido. Interessante, né? 6º, fale a verdade em amor. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Seja transparente também sobre os seus sentimentos, mas com amor. Tá bem? É aquilo que eu acabei de falar um pouquinho atrás para você. Quando você for falar, não generaliza, fala com muito amor. Viu? Aprenda a colocar amor nas tuas palavras. Peça muito perdão antes e depois, olha, você vai resolver qualquer conflito na tua vida. Qualquer situação você vai resolver. Se a verdade que você tem que dizer na situação ali for regada de muito amor nas suas palavras, com muito cuidado, sabedoria, você vai ganhar ao invés de afastar as pessoas. Você vai ganhar. Viu? Seja conversando com a sua esposa, corrigindo o filho, qualquer palavra dirigida a alguém no seu trabalho, ou expressando para qualquer pessoa, se tiver com muito amor, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Eu posso chegar aqui para vocês, irmãos, né? De maneiras diferentes. Né? Existe um versículo que fala assim: todos pecaram e os seus pecados os separam de Deus. Eu posso chegar assim para você e falar: olha, presta atenção. Se você não se humilhar, se você não pedir perdão dos seus pecados, você vai para o inferno. Você tem que ter a mesma atitude de Deus, de Jesus, e papapá. Posso chegar assim para você. Nem eu estou acostumado a falar assim. Agora, eu posso falar com muito amor, eu posso falar: olha, igreja, eu tenho pecado muitas vezes com Deus, assim como você tem falhado com Deus. Tanto eu como você, o nosso pecado nos afasta de Deus. Mas através do sangue de Jesus, que nos restaura e nos dá vida nova, nós podemos ir morar no céu, todos nós juntos. Quando nós
nós confessamos os nossos pecados e nós deixamos, nós vamos alcançar a misericórdia dele sobre a nossa vida. Eu falei a mesma coisa, não falei? Só que de maneira diferente, não é verdade? De uma maneira, a primeira maneira, chegou um visitante aqui, ouve você falando assim, o que vai acontecer? Nunca mais volta. Ô louco, eu vou para o inferno? Deixa eu sair dessa igreja aqui, que não é meu lugar. Deixa eu procurar lá fora o céu, porque se aqui eu vou para o inferno. Agora, quando você age com amor, você conquista as pessoas. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Um dia nós vamos ter aqui, sabe, prostitutas, nós vamos ter viciados mesmo, pessoas que, olha, nós vamos restaurar, mas através do amor e não da acusação, viu? Não de acusar a pessoa, porque alguma vez Jesus, ele chegou para você te condenando? Hã? Alguma vez ele chegou e falou, ó, você pode isso você não pode não, viu? Ó, não faça isso não, porque senão você não vai vir morar comigo não, você vai para o inferno, né? O seu lugar com os capetinhas lá. Alguma vez Deus falou assim com você? Não, assim como aquela canção que nós cantamos, né, quebrantar, né? Gentilmente. Jesus, ele chega para mim e para você, gentilmente. Ele diz assim, meu filho, eu te amo. Eu quero te dar uma vida com muito sucesso, com muita qualidade de vida. Vem para junto de mim, que você vai viver o melhor dessa terra. Jesus é gentil. Ele não te obriga, né? Ele não te obriga, ele não chega para você e fala, olha, ou você vem para mim ou está acabado. Não, ele sempre vai ficar insistindo com muito amor para você. Depois que você fizer todas essas coisas, sabe o que você vai fazer? O passo 7 aí. Conserte o problema e restaure o relacionamento. Depois que você seguiu todos esses passos, aí a única coisa que você tem que fazer é resolver o problema. Porque tudo que você já tinha, 99% você já fez. Pediu perdão, se humilhou, foi o primeiro, agiu com sabedoria, com amor, né? Você foi o primeiro a reconhecer os seus erros, está tudo certo. É só resolver, tá? 8, passo 8 aí. Seja proativo em manter um relacionamento de qualidade. De qualidade, agora é a hora da gente colocar em prática. Agora vamos manter. Foi restaurado? Amém, aleluia, glória a Deus. Agora, um outro desafio é manter, é não relaxar, sabe? Principalmente no casamento, não vamos relaxar. Já que a gente acertou, tá tudo bacana, agora não é hora de relaxar. Não é hora de dar lado pro diabo, porque senão, sabe como é que é? Ele entra mesmo e ele quer fazer estrago. Então vamos ser proativos, nós fazer a nossa parte, policiar, sabe, não deixar a coisa acontecer, fugir da aparência do mal, pensar antes de fazer, vamos ser proativos, amém, irmãos? Amém? Que essa mensagem possa falar profundamente ao teu coração, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, se você colocar em prática cada um desses pontos aqui que eu falei para você, irmãos, nós vamos viver uma vida tão feliz na nossa vida, cheio de amigos, pessoas que nós amamos e pessoas que nos amam, né? Familiares, família mesmo, parente, filho, filha, liderados, líderes. Nós vamos viver uma vida em verdadeira koinonia, em verdadeira comunhão uns com os outros. Essa é a verdadeira. Porque através de Jesus, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, aleluia. E através do sangue de Jesus na cruz, nós podemos ter os relacionamentos uns com os outros aqui, ó, restaurados, viu? Deus te deu esse dom de restaurar relacionamento.